A parábola da figueira, exortação à vigilância. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Que coisa maravilhosa, né? A natureza nos ensina. Tem gente que tem uma capacidade muito grande de entender a natureza. O homem sertanejo, por exemplo, ele é muito observador da natureza, porque ele depende muito da natureza para a sobrevivência. Então ele vai aprendendo, Deus vai ensinando. E a Bíblia diz que quando observamos uma figueira e percebemos que os ramos estão se renovando, as folhas brotando, é porque o verão está próximo. Antigamente não se tinha tanto livros escritos nas escolas, por exemplo. Hoje a gente aprende muita coisa na escola, né? E as estações são bem definidas, mas outrora não tinha isso. O conhecimento que nós temos hoje, devido a estudos e pesquisas que foram feitas, antigamente não tinha. E da onde surgiu tanto conhecimento? Do observar. Os homens, o ser humano, ele observava, ele escutava, Deus instruía cada um deles, eles guardavam aqueles ensinamentos, iam passando de pai para filho, iam se tornando pessoas entendidas, pessoas sábias, né? A sabedoria vem de ouvir a palavra de Deus, a instrução de Deus. Se a gente voltar um tempo atrás aí, a gente vai perceber que muitos dos nossos avós ou bisavós não foram à escola, não tinham escola para eles. E, no entanto, eles nos ensinavam muito, tinha muito conhecimento, muita coisa para passar, né? De onde vinha tanto conhecimento? De observar e de ouvir a instrução de Deus. Então o Senhor, ele traz para o homem aqui a facilidade de trazer um entendimento a respeito daquilo que vai acontecer na natureza. Por exemplo, o verão está próximo. Então não é difícil se a gente aprende a observar, né, aquilo que vem antes do verão. E Deus, ele fala: olha, assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que estáis próximos às portas. Em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. O quê? As grandes tribulações, ou a grande tribulação. A Bíblia diz que no tempo de Noé, as pessoas, elas estavam distraídas, desapercebidas, só que elas ouviam falar a respeito de uma promessa de dilúvio, a respeito de algo que estava próximo de vir. Tanto é que Deus mandou Noé construir a arca, e esta arca estava muito longe do mar, né? Não era natural uma pessoa, ainda não é natural. Hoje, se você vê as embarcações grandes, elas são construídas justamente perto do mar. Às vezes não está ali na água, mas elas está suspensa, mas logo vai ser baixada para a água, para ela se mover.
Então isso é natural, você vê uma grande embarcação sendo construída, mas antigamente não era natural uma embarcação daquele tamanho ser construída longe do mar, ou seja, nas matas. E para muitos era o que? Era loucura, mas era um aviso, Deus tinha dado uma direção, e certamente as pessoas sabiam disso. Ou não é, o que você está fazendo? Não, Deus mandou eu construir isso aqui, eu estou obedecendo, né? Estou obedecendo, estou sendo obediente. A mesma coisa acontece hoje, igreja. Nós muitas vezes pregamos aqui e as pessoas elas acham que isso é loucura. Isso é loucura, esses crentes aí pregando sobre o fim dos tempos, pregando sobre a volta, o retorno de Jesus, como se isso não fosse acontecer. Só que todos os sintomas que a gente vê acontecendo no mundo, justamente é para trazer esse resultado no planeta, e as pessoas não querem acreditar. Elas veem os sintomas, elas veem ali o que está acontecendo e tudo predito na palavra de Deus, mas elas fingem não ouvir, elas não querem ouvir. Na verdade, ninguém quer ouvir sobre o fim de alguma coisa na igreja, ninguém quer ouvir. Se tivesse alguém, por exemplo, aqui com um dom especial, específico, para saber quantos dias a pessoa teria de vida, eu acredito que essa pessoa seria muito evitada, sabia? Tem um homem, uma pessoa que Deus entregou um dom para ele, que ele sabe dizer exatamente quanto tempo você vai viver. Eu não quero saber disso não. Eu quero viver, não quero morrer. Vai que ele diz que eu vou morrer amanhã, aí eu vou ficar chateado com esse homem, né? Eu não vou querer acreditar nisso. Então, as pessoas não querem saber sobre o fim dos tempos, sobre a grande tribulação, sobre o anticristo, sobre o juízo final. Não, elas querem saber sobre o quê? Sobre bênçãos, sobre boas novas, sobre construção, prosperidade, mudança de sorte. Eu quero isso para a minha vida. Eu não quero saber sobre o grande dia, o juízo, não. Longe de mim isso aí. Eu quero viver. Eu não quero morrer. Só que quando as pessoas rejeitam o entendimento daquilo que é sintoma para o grande juízo, elas não percebem, mas estão morrendo, né? Porque Deus traz justamente esse conhecimento para a gente viver, para a gente certificar a nossa vida eterna através do conhecimento. Porque quando a gente tem conhecimento, a gente procura se conduzir com mais prudência, né? Eu sei que vai haver um grande julgamento, vai haver uma grande tribulação, então eu vou procurar o que? Me cuidar. Eu vou procurar trazer para a minha vida uma condição que vai me proteger desse dia, que vai me manter vivo nesse dia. Porque aqueles que rejeitam o conhecimento, quando esse dia chegar, não sabem o que vão fazer, vão estar desesperados. E agora o que eu faço? Ninguém me instruiu acerca desse dia, mas a instrução tem sido pregada há muito tempo já. Só que as pessoas não querem saber. E aí Deus ele nos orienta a respeito disso. A palavra diz que passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos nos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto
assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, muitos olham para a gente, igreja, e dizem: olha, esses crentes aí estão perdendo a vida, eles não vivem, quem vive somos nós. Ontem mesmo, para dormirmos, né? Só pela graça de Deus mesmo, né? Porque barulho ensurdecedor. Você sabe que tem uma lei, né? Uma lei que depois das 23 horas não pode ter esse tipo de volume. Tem que respeitar, ou seja, o limite do outro. Mas ninguém está nem aí para a lei. Ninguém está nem aí para. Se não fosse a misericórdia de Deus, a gente não conseguiria dormir, né? Mas Deus vai lá e desliga a chavinha e fala: não, filho, isso aí não vai atrapalhar seu sono, não. E a gente consegue descansar. Mas para muitos, nós que estamos dormindo em casa, estamos o quê? Perdendo a nossa vida. Não, isso que é vida. Tem gente que ainda fala assim: vida é essa. Nós estamos vivendo, nós estamos curtindo a vida. Olha, nós estamos desfrutando. Será mesmo? Então há um impasse sobre isso aí. Imagine se Jesus volta ontem, né? Imagine se esse grande dia fosse o dia de ontem, e hoje já não tinha mais nada aqui. Quantos prevaleceriam, igreja? Quantos ali se salvariam? As pessoas não querem pensar nisso. Elas não querem fazer soma daquilo que está acontecendo. Na verdade, muitos querem viver anestesiados. Não quero saber disso aí não. Do grande dia, da tribulação, do que aconteceu no tempo de Noé. Só que a Bíblia diz que passarão os céus e a terra, porém a minha palavra não passará. Nós temos que carregar isso conosco. Nós não estamos aqui brincando. Nós estamos aqui porque acreditamos que haverá um grande dia. Isso aqui não é buscar maldição. Mas os crentes ficam profetizando maldição, que o mundo vai se acabar, e não sei o quê, e que vai vir um dia do juízo, e muitas pessoas vão morrer. Não, isso aqui não é coisa do homem não, igreja. Isso aqui é um aviso. Deus, ele tem avisado o teu povo, tem avisado as pessoas. Olha, assim como aconteceu no dia de Noé, e já aconteceu, nós sabemos que aconteceu. E quantas famílias conseguiu se salvar ali? Uma família só uma família, igreja. Tinha quantas pessoas naquela época lá? Eu não tenho ideia, né? Mas tinha muita gente mesmo. E uma família se salvou. Meu Deus do céu. Aí a gente começa a calcular os riscos nos dias de hoje. Hoje tem muita gente também, mas quantos vão se salvar? Aqueles que têm se preparado para esse dia, aqueles que têm buscado conhecimento, aqueles que têm procurado a condição de Deus para a sua vida, porque esse dia vai vir. Não é um dia inventado, é um dia que está guardado pelo Pai, e a Bíblia diz que nem os anjos e nem o Filho sabe, mas que vai acontecer. Então, nos dias de Noé, eles estavam casando, estavam comemorando, muitos estavam se embriagando, né? Dançando. De repente começou a chover. Olha, essa chuva é diferente, né? Já tem umas 2 horas que está chovendo aí, e a chuva é forte.
Você sabe que a estrutura de hoje, a estrutura que nós estamos vivendo, e o planeta, o que o homem está construindo em cima do terreno, né, das terras, a estrutura não está nem aguentando mais chuva. Se você analisar aí mesmo, tem cidades grandes mesmo, que 1 hora de chuva, 60 minutos, alaga tudo, igreja. A gente assiste no noticiário, meu Deus, aí fala lá, 60 minutos de chuva, olha o que está causando: pessoas morrendo, casas destruídas, carros destruídos, ruas alagadas, as pessoas presas ali no trânsito, não podem ir nem vir. A cidade para com 60 minutos de chuva, para você ver. Isso não era para ser normal. Imagine aí 40 dias ou 40 horas, né, de chuva, um dia inteiro, 24 horas de chuva forte, dilúvio. Porque o dilúvio, você sabe que é diferente. O dilúvio, ele tem um volume de chuva, de água muito grande, né? Então de repente começou a chover, mas não era uma chuva fraca, era uma chuva forte. As pessoas começaram a olhar, muitos começaram a parar, né? Porque você sabe que a maioria dos trabalhos não são feitos quando está chovendo. Está chovendo, não tem como atender não, tem que esperar a chuva passar. E nada da chuva passar. Era o início da grande tribulação daquela época, daquele tempo. As pessoas começaram a ficar isoladas. E agora, né? Não vou esperar a chuva passar, mas não passava, isso aumentava. E elas não estavam preparadas para aquilo ali. Elas não tinham botes para se conduzir até a arca de Noé, porque se elas tivessem guardado a palavra, elas tinham o conhecimento: olha, eu vou comprar esse bote aqui, eu vou andar com ele para onde eu for, porque tem uma promessa aí que vai cair um dilúvio, e aí esse dilúvio vai inundar tudo. E aí imagina a cena: se eu não tiver um bote, eu vou morrer, eu não vou conseguir resistir. As pessoas não pensavam nisso. Aliás, naquela época não tinha bote como tem hoje, mas tinha barcos, né? Barcos de madeira, cada um poderia construir o seu se quisesse. Mas elas não estavam nem aí, porque elas tinham uma confiança tão grande no ser humano, que as promessas de Deus, a palavra de Deus, não tinha tanto valor. A direção que Deus deu para Noé era loucura, assim como a direção que Deus nos dá hoje para muitos é loucura, igreja. E as pessoas vê as coisas acontecerem e mesmo assim não crê. Naquela época não tinha televisão, noticiários como tem hoje, e hoje a gente vê guerras em cima de guerras. Israel sendo atacado por todos os países. Você já percebeu isso aí? Acaba uma guerra, aí vem outro país, já se levanta, aí dá uma amenizada, daqui a pouco o outro se levanta. Ou seja, guerra em cima de guerra. Nós estamos à beira da terceira guerra mundial e as pessoas não estão percebendo. Já parou para imaginar se estoura uma terceira guerra mundial? Nos dias de hoje, os países com bombas atômicas, bombas de gases, né? Tem bombas aí, igreja, que não faz nem barulho e mata milhões de pessoas. Então, no dia de hoje, uma guerra mundial ia ceifar mais da metade do planeta, ia morrer muita gente. Nós já estudamos sobre a primeira, já estudamos sobre a segunda guerra mundial. Quando eu falo mundial, né? Entre todos os países, ou quase todos os países. Tem aqueles que se anularam porque não tinha condição nenhuma de entrar na guerra, ficar só olhando. Mas hoje, se você analisar, quase todos os países têm o seu armamento. Se você analisar, todos os países têm a sua posição.
Ó, se estourar uma guerra, eu estou com esse país aqui, estou aliado dele. Então hoje nós estamos à beira disso aí. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, onde as pessoas estão morrendo por doenças que a gente não sabe nem pronunciar o nome. É tanta doença, igreja, tanta doença que tem no mundo, que por mais que as pessoas estudam, você vê que o médico, ele se forma em 6 anos, mas ele nunca para de estudar, porque toda hora é uma doença que surge. É um medicamento que tem que ser criado para combater aquela doença, e as pessoas vão perdendo o controle da situação. Elas não sabem mais o que fazer, elas estão amenizando, enxugando o gelo. Então tudo isso aí é sintomas que o grande dia já está chegando. Ou você acha que o pai, ele vai ficar olhando tudo acontecer, as pessoas clamando por cura, por libertação, por proteção, e a violência, os problemas aumentando a cada dia, e ele vai ficar só observando? Não. Olha, vai chegar um ponto que é tanta coisa acontecendo, que aí Deus fala: não, é agora que eu vou voltar e eu vou vou resetar o planeta, recomeçar. Ou seja, vai ser hoje. Será que ele precisa pedir conselho para alguém? Ô filho, eu estou voltando hoje, o que você acha? Você está pronto aí? Vai ser hoje, tá bom? Você acha que ele precisa pedir conselho para o homem, igreja? Não. Quando os sintomas de alguma coisa está muito grave, aquele que tem o controle ainda, ele vai tomar uma atitude. E a Bíblia diz que esse dia está guardado para quem? Para o Pai, só para Ele. Ele já tentou de várias maneiras salvar o ser humano, a humanidade, nos dando a palavra, o entendimento, para que nós venhamos se tornar pessoas melhores. Mas você já percebeu que o ser humano, por mais condição, por mais oportunidade que ele tem de se tornar uma pessoa melhor, ele tem se tornado cada vez e cada dia mais pior, né? O ser humano tem um conjunto de regras e leis, e se a gente seguisse aqui uma parte dessas regras, o mundo seria muito melhor. Mas as pessoas não estão nem aí para a Bíblia. Na verdade, elas querem banir a Bíblia. Sabia disso? Você sabia que tem países que é proibido a Bíblia já? Tem países que já está proibido. Graças a Deus que aqui no Brasil é livre. Graças a Deus. Tem países aí que não pode pregar sobre a Bíblia, não pode ter cristãos. Os cristãos são mortos, degolados. Se você buscar vídeo, você vai ver sobre isso aí. Você vai ver noticiário sobre isso aí. Só que as pessoas não querem saber disso aí. Elas não querem saber o que está acontecendo a respeito do grande dia, dos sintomas. Ela quer prosperar, ela quer ter o melhor. Morreu 10 ali, fazer a vida é assim mesmo, vamos seguir. A pessoa não quer saber o que está acontecendo em sua volta, mas está acontecendo, igreja, e só não vê quem não quer ver. Essa que é a realidade. A Bíblia diz que eles estavam 2 no 40, estavam 2 no campo, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Está vendo? Esse vigiai é o que? É estar atento. É estar atento. Às vezes a gente olha para nós, e por mais que a gente tenha uma
uma aliança com Deus, uma caminhada, a gente não faz uma autorreflexão. Será que eu estou pronto mesmo? Se Deus volta hoje, será que eu estou pronto para suportar, né, a volta de Cristo? Será que eu estou pronto realmente? Será que eu estou preparado para isso? Porque muitas vezes a gente diz, não, eu estou pronto, mas a gente fala isso na emoção, da boca para fora, né? A Bíblia diz que na grande tribulação, tem até uma palavra que diz sobre isso, na grande tribulação, que nós seremos odiados, já está aqui. A Bíblia diz aqui, no versículo 24 mesmo, ele diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Está vendo? Aí no versículo 24, no mesmo capítulo 24 diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Os eleitos são quem? Somos nós, né, igreja? Somos nós. Então, muitas vezes a gente diz que nós estamos prontos, mas hoje, se você analisar, todos os profetas, pregadores que existem hoje, que não dá para enumerar, né? Você liga a internet, tem pregador de tudo quanto é estilo, tem profeta, tem profetas, né? E muitos falam assim: deixa eu ser profeta na sua vida. Eu acredito que um profeta, quando ele é levantado por Deus, não é permissão do outro ser profeta, não. O profeta é profeta independente se a outra pessoa quer receber ou não, né? Se você analisar os profetas da Bíblia, eles não pediam: olha, deixa eu ser profeta na sua vida. Não, eles profetizavam. Então, se você quer, se você toma posse ou não, vai acontecer. Os profetas eram assim. Elias, por exemplo, falou: olha, não vai chover sobre a terra durante um tempo. Alguns ali não queriam, mas de repente cessou o céu e não choveu durante 3 anos e meio. Eliseu, por exemplo, ele não estava nem aí se as pessoas acreditavam ou não. Ele predia ali, ele profetizava: ah, mas aquele ali é incrédulo, eu não estou nem aí para ele, se ele vai acreditar ou não. Eu estou profetizando, eu sou profeta. Então você vê que hoje as pessoas elas procuram primeiro uma confiança, né? Uma abertura de confiança. Se você me der uma confiança, eu vou profetizar na sua vida. Você vê que existe hoje tipo de profeta, muitos tipos, pregadores, inúmeros, que você e eu não conseguimos contar, igreja. E tem enganado muitas pessoas. Muitas pessoas. Tem gente que não sai de casa e está enganando uma multidão de pessoas aí. É muito fácil, não é? É muito fácil alguém ser profeta numa mansão aonde está tudo no seu devido lugar, a partilheira, a despensa cheia, a geladeira cheia, as contas tudo paga, né? Dinheiro no banco, eu tenho saúde, a minha casa não entra, olha, a minha casa toda protegida,
e aí eu ligar o meu celular e daqui eu faço a minha reunião. Aí vocês depositam aí na minha conta bancária e eu vou me mantendo daqui e vocês se mantêm daí. Eu não te conheço mesmo, né? Eu não te conheço, você está longe, eu não tenho contato com você, só por aqui, ó. É muito fácil isso. E as pessoas morrendo, sofrendo, muitas vezes ali atrás de um aparelho celular, acompanhando, e não tem vínculo nenhum, ou seja, não tem cuidado nenhum. E as pessoas, na hora que mais precisa, não tem ninguém ali. Elas não estão sendo instruídas para dependerem de Deus, mas sim daquele profeta ali. Não, você tem que estar aqui junto comigo. E você vê que a palavra de Deus nos ensina a depender de Deus, Jesus, que é o bom pastor, né? É isso que a gente prega aqui. Por isso que muitas vezes a gente não fica muito tempo aqui na cidade, para não criar muito vínculo, né? A gente paga um preço por isso. O pastor lá fica tanto tempo lá e já tem que tirar de lá, para não criar muito vínculo com ele, com a família, né? Ensina o povo lá a depender de Deus e pronto, acabou. Então a gente paga um preço por causa disso aí. É uma luta, igreja. A gente entende isso aí. Por isso que nós estamos aqui fazendo a obra. Então muitas pessoas serão enganadas, por quê? Porque vão dar muita confiança para o homem. E infelizmente elas não querem saber da tribulação. Ou você vê muitos desses pastores, pregadores da internet pregando sobre a tribulação. As pessoas não querem parar para ouvir isso aí. O que estão assistindo? Não, estou assistindo aqui que o profeta ali está pregando sobre a tribulação, os problemas, os sintomas, né? O que está acontecendo, o juízo final. As pessoas não querem ouvir sobre isso, e sim somente sobre profecias que vai dar tudo certo, né? Isso é fácil da gente falar, igreja, mas o que está escrito realmente? O que nós temos que aprender para se manter e para sobreviver e para vencer nesse dia? Nós temos que ser alimentados também por aquilo que faz a diferença. Então Deus falou: olha, vigiai, porque não sabeis o dia em que dia vem o Senhor. Mas considerai, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Ou seja, é uma responsabilidade nossa. Quando a palavra diz pai de família, é aquele que é o provedor. Ou seja, o provedor é aquele que recebe a condição. Todos nós aqui somos provedores, igreja, da nossa casa, porque Deus tem nos dado essa condição de vigiar, ser vigilante. Nós temos que vigiar, está acontecendo tudo isso, a qualquer momento Jesus pode voltar, e o juízo final pode chegar, e tudo isso pode acabar. Então a gente tem que estar atento a isso. E aí no versículo 44 diz assim: por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que há que não cuidais, o Filho do Homem que virá. Ou seja, não esmoreça a sua fé, igreja. Às vezes tem pessoas que querem algo muito rápido, né? E muito rápido também ela acaba desperdiçando aquilo que recebeu. A nossa salvação, ela é galgada dia após dia, como um degrau que a gente vai subindo. Você sabe que o cansaço vem, né? Muitas vezes a pessoa para assim no degrau: será que realmente eu estou no caminho certo? Será que é isso mesmo? Você está no caminho certo, né? Deus tem provado isso para você todos os dias, tem te dado condição, porque senão nenhum de nós estaremos mais aqui. Ele tem te mostrado isso, Ele tem confirmado no seu coração, mas é necessário também que nós venhamos fazer o quê? A nossa parte.
A nossa parte é o quê? Vigiar, estar atento a tudo que está acontecendo, porque o dia do Senhor está próximo, e nós temos que, a cada dia, a cada instante, fazer uma autoanálise. Meu Deus, aonde eu preciso mudar? Aonde eu preciso, meu Deus, se aproximar do Senhor? É por isso que nós estamos aqui, igreja, para buscar esse conhecimento, e recebendo o conhecimento da palavra, certamente Deus vai conservar a nossa salvação. E quando o dia da tribulação, o dia do juízo chegar, certamente nós não seremos pego de surpresa, né? Se você depois meditar aí na vida, ou no capítulo 24 por inteiro, você vai perceber que Deus, ele tem um objetivo e o propósito de salvar os seus eleitos, e é por isso que ele tem cuidado e nos dado a palavra, a condição para que nós venhamos permanecer. Então, quando o cansaço bater, peça para Deus: meu Deus, tira esse cansaço, eu não quero me perder agora, eu não quero ficar para trás, eu quero ser salvo, Senhor, eu quero ajudar muitas pessoas a alcançar também a salvação. Tem muitas pessoas se perdendo, igreja, muitos eleitos, muitos que estavam conosco aqui nessa caminhada já não estão mais, se perdendo, dando ouvidos, né, a falsos pregadores. Infelizmente, o mundo está desse jeito, e a qualquer instante tudo isso aqui pode acabar, tudo isso pode acabar. Então a gente tem que estar atento, vigilante, para a gente não perder a nossa salvação e todo esse sacrifício que você apresentou durante toda a sua vida, né? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? Eu me sacrifiquei e eu não vou abrir mão do meu sacrifício, da minha caminhada. Eu não vou perder a minha salvação agora, a essa altura do campeonato. Então, sede vigilantes e observai os sintomas, porque a qualquer hora Jesus ele está batendo na porta. Amém, igreja? Quem entendeu a palavra, guarda no seu coração e reflita sobre isso, né? Pare e reflita sobre aquilo que está acontecendo, porque se a gente não entender sintomas aí, é porque a gente não quer entender mesmo. Jesus já está à porta já, e a qualquer momento o dia do juízo acontece. Amém, igreja? Glorifica bem forte o nome. Glória a Deus.